Olá, com alegria retomamos o estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Temos feito o estudo cronológico, sequencial. Felizes por vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube ou pelo Facebook e estão acompanhando os nossos estudos. E a grandeza desse trabalho de Kardec, ainda bastante desconhecido no movimento espírita. Hoje nós vamos estudar a revista de maio de 1863. Serão 9 artigos que faremos referência, nos aprofundando em alguns, e temos assuntos bastante interessantes. E a lógica, a pedagogia, a forma como Kardec expõe o assunto, a sua objetividade, a sua racionalidade e a sua moralidade, realmente dão à revista espírita esse sabor, essa qualidade realmente imperdíveis. Hoje, o primeiro artigo é praticamente finalizando os processos de Morzine. Para quem acompanha nosso estudo, para quem está assistindo pela primeira vez, recomendamos, porque esse tema de Morzine foi um processo obsessivo, coletivo, que se iniciou numa comuna, numa região, com aproximadamente 2.500 habitantes. Kardec noticia em abril de 62, que ele toma conhecimento, e depois ele vai desenvolver artigos em dezembro de 62, janeiro de 63, fevereiro de 63, abril de 63, e agora ele coloca como quinto e último artigo no mês de maio. Cada artigo tem uma característica, então por isso que é importante buscar em alguns, ali nos primeiros, ele vai trazer as premissas, os conceitos básicos da obsessão, da influência espiritual. Depois, em outros, ele vai dizer o que os médicos materialistas que lá estiveram apresentaram como causa, e vai estudar, vai comparar dentro de um padrão de um respeito impressionante, sem desdenhar de ninguém. E hoje ele encerra apresentando o que já se pode perceber pelos artigos anteriores, a percepção, a abordagem, a conclusão espírita a respeito desse fato. Lembramos que o senhor Constante era médico, foi citado em outros artigos, visitou e apresentou causas meramente físicas, condições higiênicas, do clima, fisiológicas, da alimentação dos habitantes, para explicar toda aquela série de alteração comportamental que, lembramos, envolveu em torno de 5% daquela comunidade, em torno de 120 a 130 pessoas que entravam no processo de transe, falavam línguas, principalmente mulheres, adquiriam uma força sobre-humana, 2, 3, para segurá-las, proferiam palavras de baixo calão, principalmente contra Deus, contra a religião, enfim, o que para nós está muito claro, um processo obsessivo. À época havia uma imensa dificuldade de se entender dessa forma. E Kardec fala a questão da ideia preconcebida dos materialistas que lá foram, porque já vão com o pensamento fechado para as questões espirituais, buscando meramente questões materiais, que, como diz Kardec aqui, não explica tudo. E ele diz assim: quando uma causa é real, deve explicar todos os efeitos que produz. Se certos efeitos vêm contradizê-la, é que aquela é falsa ou não é a única, e então é preciso procurar uma outra causa, ou com causas. Então vejamos que dentro dessa explicação que o médico deu, de cunho clima, fisiologia, alimentação, não explica tudo. A força sobre-humana no momento do transe, a perda da consciência, não é? Injuriar a religião, ler o pensamento daqueles que estavam fazendo as perguntas,
responder em idiomas que as pessoas não conheciam, falar em terceira pessoa, não em primeira pessoa. Então é claro que Kardec bem viu que não se justifica, né? E ele diz assim, é interessante que quando os doentes foram tirar, supostos doentes, né, foram atribuídos uma doença, foram levados a hospitais, asilos, e retiraram daquele local, houve uma cessação do efeito, né? E aí pergunta, se fosse condição alimentar, fisiológica, né, naturalmente que teria que o efeito, em alguma medida, persistir. Então, o Espiritismo busca esta causa racional que atende a todas as indagações. Por isso a fé racional, para nos convencermos de reencarnação, imortalidade, mediunidade, nós vamos refletindo sobre diversos pontos, situações reais da vida e vamos encontrando uma explicação lógica para tudo isso. Então, como diz Kardec, aqui ele até cita o momento das mesas girantes, quando surgiram, aquele 1850 aproximadamente na França, na Europa, e acharam que aquelas mesas se movimentando eram produto da eletricidade, do magnetismo, de algum fluido desconhecido, mas quando as mesas começaram a responder perguntas, a demonstrar uma ação independente e inteligente, naturalmente que aquelas causas apresentadas, fluidos, magnetismo, eletricidade, já não mais atendiam àquela situação descoberta. Então, como diz Kardec, foi forçoso buscar uma outra causa, uma causa inteligente, para um efeito inteligente. E hoje nós sabemos que a influência dos seres inteligentes da criação, os espíritos, né? E aí Kardec diz assim, como uma má alimentação ou um temperamento linfático podem produzir uma antipatia religiosa em criaturas naturalmente religiosas e até devotas, como é que aquelas mulheres, em regra, que eram devotas, que frequentavam um templo religioso, por conta de uma má alimentação, iriam se tornar antipáticas à ideia religiosa? Como explicar a linguagem dos doentes, conforme dissemos, falando sempre em terceira pessoa? Então, Kardec vai apresentando dentro desse bom senso, né? Diz que um outro médico lá esteve, Dr. Chiara, e diz que essa ideia de possessão de espíritos malignos é a imaginação dos doentes. Só que esse último médico descreve quadros clássicos de possessão, né? Espumando de raiva, injuriando a todos. Depois que cessa o transe, a influência, as moças ficavam calmas, voltavam ao natural, né? Durante o transe perdiam a sensibilidade orgânica, podiam ser beliscadas, queimadas e nada sentiam, né? E fora do transe eram moças agradáveis, gozando da plenitude da saúde física, né? Aliás, Kardec já diz que essa narrativa do Dr. Chiara contrasta com aquele estado raquítico e sofredor que o Senhor Constante havia feito. Então já havia uma divergência de relatos entre esses dois médicos. O último chega a dizer que é uma afecção sui generis, ou seja, inconclusivo. É uma afecção que não conhecemos, não temos notícia, como diz Kardec, é a mesma coisa que dizer é um mal que não compreendo, né? Então, para o Espiritismo, conforme falamos, Kardec apresenta isso como um processo obsessivo, e as moças, principalmente, foram levadas para os hospitais de diversos locais e lá ficaram isoladas. Kardec até lamenta, às vezes, os tratamentos da época, a medicina ainda precária, psiquiátrica, né, das duchas, dos sangramentos, desses isolamentos, que daí sim produziam loucuras, por conta, a pessoa está num estado mental em ordem, sem a influência do espírito, levado para um local desse, é claro que a pessoa, com o passar do tempo, vai perdendo a sanidade mental. E por que tiradas houve uma melhora, tiradas do local? Porque no final do artigo nós vamos ter uma mensagem do Espírito São Luís falando, apresentando a ideia de que os espíritos que invadiram aquela região, maus espíritos,
estavam atraídos pelo local. Então, por isso que quando elas foram retiradas, algumas para um hospital, outras para outro local, aquilo não as acompanharam, porque não era um espírito perseguindo uma determinada pessoa ou pessoas, eram espíritos maus, inferiores, ligados ao local, atraídos à região. Olha que interessante, é uma revelação naturalmente feita pelo Espírito São Luís, que diz que um dia melhor compreendeis. Vamos ver, já vimos na Revista Espírita, espíritos que se vinculam a locais. Né? Vimos a questão da Ilhas Maurícia, ou veremos, né? Onde os espíritos começam a obsediar ali, por conta começaram a danificar no local da ilha, derrubar árvores e tal, isso gerou um descontentamento naqueles espíritos que estavam ligados ao local, que acabam motivando uma influenciação obsessiva. Sabemos pela literatura espírita que alguns espíritos ainda não necessariamente maus, mas alguns perturbados, essa faixa da ignorância, acabam ainda apegados a determinados locais, não abandonam a casa de origem, vinculam-se, portanto, a determinados locais e ali ficam. E muitas vezes moradores novos que vêm para o local são muitas vezes repelidos por esses espíritos que, em tendo ali médium de efeitos físicos, consegue até produzir fenômenos de efeitos físicos para zombar, para causar medo e afastar aqueles novos moradores, né? Então, como diz São Luís, para agir sobre esses espíritos é necessário um fluido bom, uma vibração boa, um coração moralizado. Por isso que ele diz aqui que o espiritismo é um bálsamo reparador, porque ao tornar o homem moralmente melhor, o ajuda a sair da faixa de sintonia desses espíritos. É o que nós já falamos em outras oportunidades. Kardec diz que a obsessão não é desejável, mas quando se instala, é uma ginástica moral, porque para sair da ação dos espíritos, nós temos que nos melhorar moralmente para sair da faixa de sintonia. E junto com tudo isso, as reuniões mediúnicas das casas espíritas, que também ajudam a doutrinar, orientar, instruir, acolher esses espíritos. Porque Kardec, no texto, antes da fala de São Luís, ele vai falar, portanto, dessa visão espírita, né? Ali havia uma subjugação obsessional, diz Kardec, porque as moças e os moços, na sua minoria, perdiam o autocontrole, tinha a vontade paralisada. Por mais que não quisessem, entravam no transe e os espíritos produziam movimento corporais neles contra a vontade. Jogar no chão, rolar no chão, arremessar cadeiras, etc., né? Então, o espírito estava ali neutralizando momentaneamente, como diz Kardec, o eu pessoal, a vontade pessoal. E Kardec diz que o tempo virá quando um dia a sociedade vai entender tudo isso. Inclusive hoje, repetindo, há inclusive um código de diagnóstico de doenças, né? O CID-10 F44.3, que já apresenta a possessão como uma das causas de doenças e transtornos de ordem físico e mental. Então vejamos só como as coisas vão avançando. Kardec vai falar de que o Espiritismo, portanto, nos ensina esta lei da natureza, a ação dos espíritos, que é claro, quando são inferiores, a sintonia, se aproximam dos encarnados, produzem, diz Kardec, efeitos psicológicos, fisiológicos e morais. E é verdade. Se nós permitirmos, vai se estreitando estes laços com os espíritos inferiores pela nossa invigilância, pelo nosso descuido moral, é claro que aquela energia de má qualidade que o espírito inferior traz, as ideias que não são condizentes com as propostas do Evangelho do bem, vão afetar a mente, a psique, fomentando conflitos, dramas emocionais, afetando o corpo físico, gerando doenças, portanto, né? E afetando o moral, porque se a pessoa não se apercebe ou vai dando vazão e vai acolhendo aquilo que o obsessor traz como proposta de vida, naturalmente que o seu comportamento deixa a desejar no que diz respeito a esses aspectos morais. Kardec aqui diz que o exorcismo não resolve. Há um episódio lá em Morzine que foram levados várias
dessas moças em transe para a igreja, dentro, portanto, para eles de um solo sagrado, num local santo, e mesmo assim os espíritos quebraram, não obedeceram, xingaram, né, foram até deselegantes com os padres, né, dizendo que ali não havia padres santos, né, que faltava-lhes moralidade, porque diz Kardec, para agir sobre esses espíritos, há que ter ascendência moral. Por isso, Jesus, no Evangelho, quando se deparava com um caso de influência espiritual, ele dava ordem, afasta-te. Mas não era pela palavra, pela força da palavra, pela energia da palavra, mas pela vibração de Jesus, pela sua amorosidade, portanto, pela sua autoridade moral com que esses espíritos, de fato, cessavam aquela influência. Né? Como fazia? Pelo amor. E Jesus os acolhia. Já falamos, não é que ele cessava a obsessão cuidando apenas dos encarnados. Jesus estava ali sempre com um grupo de espíritos do bem junto dele, que acolhiam esses espíritos obsessores que estavam dispostos a receber a essa ajuda. Então, a gente percebe que é muito importante, somente quanto mais endurecido é o espírito, lembrando Jesus, para determinada categoria de espíritos, é necessário jejum e oração. Jejum dos maus atos e a oração sincera, fervorosa na direção de Deus. Então, diante de casos de obsessões graves, recomenda-se, né, uma pessoa que tenha conhecimento de espiritismo, que aplique passes e que seja profundamente moralizada. Não adianta conhecer a técnica, mas não ter moralidade, para que a sua vibração, a sua prece sensibilize outros bons espíritos que virão em socorro, a sua boa vibração, a sua autoridade moral possa agir sobre o espírito para que possa ir cessando essa interferência obsessiva. Há casos de exorcismo que às vezes dão certo, mas não é pelo método, pela autoridade moral do religioso. Porque existem pessoas de determinados cargos religiosos que adotam o exorcismo, mas elas conseguem o resultado eficiente justamente por conta da autoridade moral, da moralidade, da amorosidade que trazem, portanto, acabam fazendo com que aquele espírito a obedeça, mas não pelo método, mas sim pela moralidade. Então, é um artigo bastante completo. Quando nós falamos de estudar a obsessão, essas lições de Morzine são obrigatórias para que nós possamos entender o processo obsessivo, as nuances, os detalhes, os conceitos, como se libertar, como é que se dá. Então, é de estudo praticamente obrigatório quando se fala da temática obsessiva. Outro item aqui interessante, na sequência, né, algumas refutações. Novamente, vamos nos deparar com Kardec tomando conhecimento de ataques levianos feitos ao espiritismo e ele mantendo a sua envergadura moral, sem entrar em discussões estéreis, mantendo um padrão de equilíbrio e desenvolvendo as temáticas e mostrando a lógica que a doutrina espírita nos apresenta, né? Então, aqui algumas refutações, quando ele toma conhecimento, né, de vários pontos que foram trazidos contra o espiritismo, né? Um deles falando que o espiritismo é uma mistura de horrores que só a loucura pode justificar. Já vários artigos que nós estudamos aqui, Kardec faz referência, né, de que o espiritismo, pelo contrário, previne, né, a insanidade, né, e não a provoca. Outro aqui, um diz assim: nosso século não respeita mais nada, nem as cinzas do túmulo é respeitada, por insensatos que ousam chamar os mortos para conversar com eles. E eis onde chegou este pretenso século das luzes, conversar com os mortos. E aí Kardec vai explicar que o intercâmbio espiritual não era característica daquele século, porque a história de todos os povos conta este contato espiritual, desde que o homem está na Terra,
há registros deste intercâmbio. Não havia a palavra médium, mas usava-se outros nomes, né, para designar essas pessoas que tinham este contato, entre aspas, sobrenatural, incompreendido à época, né? Então, hierofantes, pitons, pitonisas, profetas, enfim, sibilas, vários nomes que se davam a essas pessoas, né? Então, quando a pessoa vem falar, atacar o espiritismo em relação ao contato com os mortos, o espiritismo não criou, apenas ampliou o conhecimento e trouxe uma ética, né, como diz Kardec, porque olha a racionalidade de Kardec. Uns dizem que é o diabo, outros falam que são os mortos que não deveriam profaná-los. Ora, ou é o diabo, ou são os mortos que voltam, né? Então, ele diz assim, se são os mortos, então não é o diabo. Admitindo que sejam os mortos, reconhecemos profanação em chamá-los levianamente, por motivos fúteis e, sobretudo, para fazer disto profissão lucrativa. Então, vejamos que o próprio Espiritismo não é a favor desse contato com os mortos por frivolidades, para encontrar tesouros, ganhar na loteria, para questões fúteis. Por isso Moisés, em Deuteronômio, fez a proibição, porque era uma relação realmente muito pobre, muito inferior. Então o Espiritismo trouxe ética, disciplina para este intercâmbio espiritual, né? E falar que é o diabo também não encontra amparo nem no Evangelho, porque Jesus mantém intercâmbio com 2 mortos no Monte Tabor, Elias e Moisés. João, em sua carta, diz, não creais em todos os espíritos, mas provai se são de Deus. Portanto, os bons espíritos também se comunicam com os encarnados. Não acreditar, quer dizer, nós temos que avaliar pelo conteúdo, pelo que se fala, pelo que se apresenta. Então, para nós é algo natural a questão do intercâmbio. E, por fim, as críticas vão falar das penas eternas, como uma doutrina que nega as penas eternas, e a gente percebe que aí está a grandeza do Espiritismo também, né? Porque Kardec ainda chega a dizer, as penas eternas não foram capazes de frear os equívocos, os erros, os crimes, né? Se prestou a uma determinada época, através do medo, fogo do inferno, mas hoje, pela lógica, o Espiritismo não apresenta um Deus justo. Um Deus que é amor não poderia punir eternamente. Uma mãe, um pai e um filho, às vezes você pega um filho desequilibrado, criminoso, um pai e uma mãe boa, como é que o pai e a mãe serão felizes no céu, sabendo que o filho está sofrendo eternamente no inferno? Alguns dizem, não, mas daí apaga-se os laços de afetividade, eles não lembram do filho, é pior. O Espiritismo fala que após a morte mantém-se os laços de família, o sentimento, o afeto. Se o espírito está em sofrimento pelas suas escolhas, é temporário. Mesmo o suicídio, não há penas eternas, que é incompatível com a misericórdia e com a amorosidade do Pai em relação a nós, né? Então, e aí Kardec também vai falar, porque alguns chegam a dizer que tem que pôr polícia nos centros para que os espíritas não entrem, né? Aí Kardec, naquela época, só em Paris havia 600 mil espíritas e simpatizantes. Não havia centros suficientes. Então Kardec vai defender, dentro daquele contexto, que não havia a necessidade dos templos e dos centros, porque o espiritismo é uma questão de convicção íntima. Então o espiritismo naquela época cresceu de tal forma, se propagou de tal forma, que não havia dirigentes e pessoas capazes de montar tantos centros espíritas para acolher tantos espíritas que surgiram de uma para outra hora. Então, por isso que Kardec fala, muitos desses simpatizantes não estão vinculados a nenhum grupo, a nenhuma sociedade, porque não os havia em quantidade suficiente para acolher todos. E muitos eram simpatizantes, mantinham esta convicção íntima. Não havia estrutura, não havia dirigentes, era diferente de hoje. Hoje, o espiritismo se organizou com o tempo, qualificou pessoas, formou dirigentes, formou trabalhadores. Então, hoje as cidades possuem as casas espíritas em condições de acolher aquelas que querem
estudar a doutrina espírita. Então temos os grupos de estudo, o grupo mediúnico, mocidade, evangelização, né, etc. Então hoje se estruturou. Mas naquele primeiro momento da doutrina, de uma para outra hora, como é que surgiriam casas espíritas? Até a dificuldade de se montar o grupo, local, espaço. Né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi um modelo e uma referência. Grupos familiares foram surgindo em algumas cidades, Lyon, Bordeaux e outros, né? Mas não cresceu na mesma proporção de espíritas. Então era um contexto diferente. Não é que Kardec jamais seria contra o grupo espírita ou a sociedade espírita. Hoje sabemos da importância da casa espírita. Os benfeitores nos apresentam como hospital, escola, oficina de tarefa, de trabalho, um espaço de relacionamento humano, né? Então são contextos, né? Diferentes, né? Aquela época, Kardec dizia, as sociedades organizadas não são condições necessárias para a existência do espiritismo. E, de fato, o espiritismo é uma revelação divina, são leis divinas, não prescinde de templos, né? São nós, os espíritas, que por afinidade religiosa nos agrupamos nos templos espíritas pela nossa necessidade de aprendizado, de trabalho, de acolher outros, hospital, escola, oficina de trabalho, né? Mas é muito interessante entendermos a questão do contexto, né? E aí Kardec, mais uma vez, enaltece a doutrina, né? Ao Espiritismo agrada porque não se impõe, é aceito pela vontade e o livre exame, agrada pela doçura, pelas consolações que proporciona nas adversidades, pela inabalável fé que dá no futuro, na bondade e na misericórdia de Deus. Muito bonito o texto de Kardec. Palestras familiares de além-túmulo, o próximo artigo, o espírito Philibert Vienot. Muito bonito, porque é um marido que vem cumprir uma promessa à esposa. O casal havia dito que o primeiro que desencarnasse viria dar notícia, né? Então, ele vem e traz assim uma comunicação muito interessante. Aí a gente vê esse lado consolo da doutrina espírita, né? Ele conheceu o espiritismo junto com a esposa, daí a promessa, né? E ele vem falar da felicidade agora daquele outro mundo, agradecer a esposa, dizer o quanto a ama. Olha aí os afetos que permanecem após a desencarnação. Quão belo é ver um espírito após a desencarnação dizer ao ente querido, à esposa, ao pai, à mãe, ao filho, estou vivo. Amo, continuo amando vocês. E como ele diz aqui, continuarei junto de vocês, inspirando, ajudando, para que vocês possam estar no caminho do bem, né? Então, ele, num primeiro momento, esse espírito vai falar da alegria dele no mundo espiritual, né? Estou de posse de uma força desconhecida pelos homens. A imensidão nos pertence. Posso compreender melhor e melhor amar-te. Olha que interessante. Que bonito ele dizendo isso para a esposa, né? Força desconhecida é essa força moral que a doutrina espírita trata, esta fé racional, a certeza da vida futura, né? A verdadeira pátria nossa que é o mundo espiritual, né? Então vejamos essa força moral que realmente a doutrina traz, essa visão transcendente da vida, né? E para melhor amar-te, o espírito do lado de lá terá condições de ajudar aqueles que aqui ficam, né? Quanto mais equilibrado o espírito está, melhor ele tem condições de amar e ajudar, vir inspirar, porque se o espírito está perturbado, está desequilibrado, fica difícil, é um espírito carente de ajuda e não em condições de ajudar. Então ele fala, hoje eu posso compreender melhor e melhor amar-te, melhor te ajudar, né? Quero que você sempre seja corajosa, no bem, boa e, sobretudo, espírita, ou seja, viver no cotidiano as diretrizes da doutrina, né? Então, ele fala um pouco da chegada lá no mundo espiritual, quanto foi suave, porque era uma pessoa moralizada, né? Tal vida, tal morte, tal despertar. E ele vai falar dos espíritos que o acolheram, né? Isso é muito bonito, essa narrativa dos bons espíritos acolhendo das boas regiões. E é interessante que aqui ele vai falar assim de Kardec: obrigado pela vossa bondade, Senhor Kardec.
Não poderias ter feito melhor. Os que choram os ausentes necessitam do Espírito de Deus, mas também do apelo de outros espíritos benevolentes. E os espíritos devem sê-lo. Vossa prece comoveu muitos espíritos levianos e incrédulos, que são testemunhas invisíveis de vossas sessões. Vós fazeis ao nosso mundo, com frequência, o bem que dele recebeis. Então, este espírito agradece a Kardec, porque ele nota os efeitos positivos da prece do grupo, do Kardec, aos espíritos em sofrimento no mundo espiritual. Inclusive, Kardec vai observar, vai falar que julgamos no dever de publicar a prece acima referida. Então, é uma prece que Kardec fazia. E é prece pelas pessoas que foram estimadas. E essa prece vai constar daquela coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Essa prece em particular, vejamos a Revista Espírita, ajudando na formação das obras fundamentais do Espiritismo, nos itens 62 e 63, preces por aqueles que amamos, né? Então foi por conta desse espírito elogiar as preces de Kardec aos espíritos em sofrimento, que Kardec então publica aqui na Revista Espírita, e essa prece vai depois estar na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto, assim, às vezes de buscar, quando há esta correlação, como é que determinado tema surgiu na obra básica. E estando na Revista Espírita, a gente pode identificar a origem, por que surgiu, como surgiu, qual o contexto, né? Então, e essa prece é muito bonita. Vale a pena buscar como uma prece modelo, né? Uma prece modelo, referência, para as pessoas que têm, às vezes, dificuldade numa prece de improviso, de coração, que às vezes estão em sofrimento, não conseguem, naquele momento, concatenar o pensamento. São preces para esses momentos, com certeza. Então, muito bonita essa comunicação desse espírito. E ele diz ainda, por favor, dizei à minha mulher que minha presença não lhe faltará nunca. Trabalharemos juntos o seu progresso espiritual. Então, olha o quanto a visão espírita fortalece os laços de família por essas afinidades espirituais que se projetam e vão além da vida corpórea que nós, enquanto estamos no corpo, observamos, né? É muito bonito esse item. Depois nós temos terrível argumento contra o espiritismo, novamente em uma história contada para tentar, num sermão religioso, para tentar denegrir o espiritismo, mas naturalmente que pela natureza da história, a mulher demonstrava que não era espírita, não tinha um conhecimento pleno, correto, adequado do espiritismo, né? A história até assim, é meio cômica, tragicômica, né? Há 3 semanas uma senhora perdeu o marido. Apresentou-se um médium para lhe propor uma conversa com o morto e talvez vê-lo. Olha os exploradores, que Kardec sempre foi contra. A visão não se deu, mas o morto, seu marido, explicou à sua mulher, pela mão do médium, que não foi julgado digno de entrar no repouso dos bem-aventurados. Na visão espírita não há repouso dos bem-aventurados. Há progresso e trabalho no mundo espiritual. Se o Pai trabalha e Jesus trabalha, por que nós vamos querer repouso, né? Adivinhe onde? Ele diz assim, e se viu obrigado a reencarnar imediatamente para expiar os pecados. Adivinhe onde? A 1 quilômetro da casa da mulher, na casa de um moleiro, na pessoa de um jumentinho, surrado a chicotadas. Julgai da dor da pobre senhora que corre ao moleiro, abraça o animal e propõe comprá-lo. O moleiro foi duro no preço, mas enfim cedeu ante um bom saco de moedas. E desde 15 dias... mestre, ocupa um cômodo especial na casa da senhora, cercado de cuidados jamais desfrutados por seus semelhantes. Ou seja, ela acreditou que o marido morreu e porque não merecia, porque tinha expiações, voltou imediatamente no corpo de um animal, que ela levou para casa e começou a cuidar com todo o carinho, porque achou que era o marido. Então diz aqui, Kardec, sem dúvida, o orador ignorava que o Espiritismo ensina sem equívoco que a alma não pode animar o corpo de um animal. O espírito, né? O espírito não regride, por isso não somos a favor da metempsicose,
quando acredita que a alma podia, por expiação, voltar a corpos animais, em alguma seita até vegetais. Então o espírito não regride, não pode voltar a corpos animais, né? E aí Kardec, inclusive, vai falar das chamas eternas, né? As chamas eternas do inferno, perspectiva ainda menor consoladora, porque essa mulher viúva certamente teria respondido: prefiro saber que meu marido está na pele de um jumento do que sendo queimado por toda a eternidade. Então a gente vê que as penas eternas realmente não atendem a nenhuma perspectiva do nosso raciocínio, né? Outra questão palavras sérias contra cacetadas, né? Aqui é o lado moral de Kardec, né? Onde ele viu, né? Na verdade, uma verdadeira notícia, né? Equivocada, fake news. Sempre existiu aquelas pessoas que distorcem os fatos, né? Aqui uma pessoa chegou a dizer que ouviu de alguém que esteve na casa de Kardec e havia 30 testemunhas e que os que lá estavam acabaram recebendo quase que, na verdade, uma verdadeira surra dos espíritos, né? Tanto que ficaram marcados, né? Violenta cacetada recebida, né? Então, vejam só, e tentaram denegrir, como se falasse, olha, quem segue Kardec, quem está com Kardec, olha o que acontece, né? Primeiro Kardec ainda vai falar, né? Bom, se de fato não aconteceu, mas se acontecesse, seria uma prova irrefutável da existência dos espíritos. Diante de 30 testemunhas, né? As pessoas receberem pancadas dos espíritos, uma prova irrefutável. Mas não aconteceu, né? Então Kardec aqui desenvolve um artigo, simplesmente dizendo que cabe ao espírita semear a ideia, espalhar pela doçura e pela persuasão e deixar aos nossos antagonistas o monopólio da violência, né? Então, cabe ao espírita seguir esse modelo de Kardec na Revista Espírita e não entrar em contendas, não devolver violência por violência, calúnia por calúnia, né? Então, a gente vê, estamos vendo ao longo do estudo da Revista Espírita ataques a Kardec, fake news, ataques ao espiritismo, distorções, má fé. Kardec em nenhum momento rebaixou. Simplesmente ele manteve-se moralizado e apresenta sempre artigos. Então assim deve ser o espírita, né? Que tem aqui, como ele diz aqui, o dever de esclarecer aos que o procuram de boa fé, né? Porque não vale a pena discutir com os antagonistas, entrar em discussão por questões religiosas, não vale a pena. Debater equilibradamente ideias, sim. Esclarecer aos que nos procuram, sim. E para esclarecer com fidelidade, temos que estudar, para não colocar nesses esclarecimentos ideias pessoais, achismos que distorcem o espiritismo, né? Outro artigo, exame das comunicações mediúnicas que nos enviam. Interessante Kardec dizer aqui, né? Que de tantas e tantas comunicações publicadas na revista até então, ele ainda tinha 3.600 comunicações guardadas. E aí ele vai dizer que das 3.600, 300 se prestava a publicar, seriam publicáveis. E 100 de um mérito incontestável. Então, em média aqui, 3%. 3%. Então, Kardec vai insistir nessa questão do cuidado que temos que ter de analisar o que vem do mundo espiritual. O médium deveria ser o filtro principal. O filtro principal. Mas às vezes está obsediado, fascinado, não estuda, não se moraliza e através dele vertem ideias equivocadas. Porque existem espíritos, conforme aprendemos com a doutrina, em diversos graus de evolução. Os pseudo-sábios, os zombeteiros, né? Realmente os que querem atacar a doutrina, o Cristo, né? Então, Kardec fala o quanto importante é o grupo mediúnico. Porque quando o médium está no grupo, acolhido, pertencente a um grupo, porque o grupo mediúnico é um ser homogêneo, deve ser homogêneo, é um ser coletivo, todas as mensagens psicofônicas, psicografadas que acontecem no grupo devem ser analisadas. Pelo dirigente, pelos demais. Então, se vê uma mensagem meio estranha, meio equivocada, que não é fiel às bases,
Se o médium não percebeu, falhou o primeiro filtro, o grupo deveria ser o segundo filtro. O dirigente fala, olha, essa comunicação está estranha por conta disso. Kardec nos deixa um exemplo extraordinário em O Livro dos Médiuns, capítulo 31, quando ele mostra este exame das comunicações. Ele ali refuta algumas comunicações, mostra o porquê, aonde está o ponto estranho. Né? Então, este texto aqui, Exame das Comunicações, é muito atual, porque às vezes falha o médium que está orgulhoso, que não estuda, que fica então, cai facilmente na mão desses espíritos, e aí por orgulho, por aplauso, por destaque, passa a publicar livros, passa a circular mensagens nas redes sociais de péssima qualidade, porque ele não está servindo de filtro. Muitas vezes se afasta do grupo, isola-se, aí não tem esse segundo filtro, ou o grupo caiu na fascinação também, por falta de estudo, por falta de cuidado, por falta de vigilância, e aí o grupo também já não é mais capaz de fazer este filtro, e aí tudo que ali se produz é publicado, circula e chega em mentes incautas, que não estudam, que vão adotar aquilo como verdadeiro, que vão achar aquilo que é espiritismo, como a do jumentinho. Se a pessoa não estuda e alguém chega e fala, olha, o espiritismo tem uma história que o marido morreu e voltou no corpo de um jumentinho porque ele tinha muitas expiações, muitos débitos, a pessoa que não conhece vai acreditar. Mas como é que um espírita se propõe a lançar uma ideia dessa? Então esse texto de Kardec é muito atual porque convivemos na atualidade com uma enxurrada de obras de má qualidade. Claro que há as de boa qualidade. Há os bons médiuns. Né? Aqui diz Kardec que os bons espíritos ensinam mais ou menos a mesma coisa por toda parte. A universalidade dos ensinos. Né? Então há médiuns que querem ser detentores de verdades exclusivas. Cadê a universalidade? O orgulho, que está acima de Kardec, acima da doutrina e muitas vezes acima de Jesus, porque quer deixar sua marca pessoal, trazer algo diferente e às vezes escandaloso, né? Então, por isso, nunca seria demais recomendar a esses não confiar em seu próprio julgamento. É nisto que os grupos são úteis, pela multiplicidade de opiniões que podem ser colhidas, né? E aí ele vai falar dessa 100 de mérito incontestável, né? Então, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, e o próprio exemplo de Kardec, de tomar muito cuidado em analisar as comunicações. Na dúvida, como diz Erasto, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, um fato falso. Está faltando um pouco desse bom senso, né? Infelizmente. Depois tem um item aqui, perguntas e problemas, espíritos incrédulos e materialistas. Aquele marido que deu a comunicação para a mulher, no texto Palestras Familiares Além Túmulo, ele diz assim, num dado momento, que foi a prece que Kardec fez, né? Pela prece comoveu muitos espíritos levianos e incrédulos. E aí a pergunta que se faz, a título de aprendizado doutrinária, como pode haver espíritos incrédulos no mundo espiritual? Como pode haver espíritos materialistas no mundo espiritual? Se eles estão lá, do lado de lá, né? Materializa, né? Que às vezes acabam acreditando-se, né? Aqui diz, compreende-se a incredulidade em certos espíritos, mas não se compreenderia o materialismo, pois o seu estado é um protesto contra o reino absoluto da matéria e o nada após a morte. Então é interessante isso, né? Como há espíritos incrédulos, espíritos materialistas, materializados, né? Então, Kardec diz aqui num ponto, né? E aqui são respostas, né? Primeiro que veio responder é aquele espírito mesmo, Vianot. Ele próprio vai dizer que não tem muito conhecimento, que ele não pode se aprofundar muito na questão, né? Mas a primeira coisa que ele vai dizer é que acreditava-se falsamente que quando a pessoa morre, ela adquire uma porção da verdade. Ela chega do lado de lá, liberta-se da ignorância e, como que por osmose, num passe de mágica, adquire conhecimento. E não é verdade. Os espíritos despertam do lado de lá, tal qual eram aqui, no mesmo patamar intelecto-moral. Não há essa evolução pelo ato de morrer. Então, se o espírito era incrédulo, era descrente, duvidava, materialista, ele chega do lado de lá.
E às vezes ele, mesmo chegando do lado de lá, mesmo estando no mundo espiritual, mas ele é tão materializado, os seus gostos, as suas buscas, ele tem um corpo espiritual. Nós veremos tudo isso porque depois virão respostas de Erasto e Lamennais, que vão falar um pouco disso, né? Primeiro que ele tem um corpo perispiritual, e se ele é grosseiro, ele vai olhar, vai achar que é o corpo, não vai perceber que morreu, não vai aceitar a morte, vai achar que está vivo, vai achar que é material. Ele olha, ele está olhando-se, vendo este corpo perispiritual grosseiro, né? Grosseiro, né? E o corpo físico é uma pálida cópia, né? Do corpo espiritual, né? Então a gente percebe que estão ligados célula a célula. O corpo espiritual é o modelo organizador biológico, é ele que desde a concepção começa a nortear a formação do corpo físico e imprime nele as necessidades evolutivas. Então há uma similitude. Então ele olha, vê braços, as mãos, né? O corpo espiritual com a aparência idêntica do corpo e tal, ele vai achar-se vivo, né? Então é por isso, e muitas vezes, diz aqui Erasto, preso aos laços da materialidade. Não se libertou, continua com alcoolismo, tabaco, sexo, a alimentação desregrada. Então eles continuam com essas tendências do lado de lá. Então todo este estado faz com que o espírito ainda se mantenha por opção, por não buscar luz, por não se arrepender, por querer não mudar atitudes, não buscar conhecimento, que há bons espíritos sempre nessas regiões querendo socorrer e acolher. Mas muitos espíritos preferem manter-se na ignorância, manter-se nesse estado de vida através das paixões do lado de lá. Então, eles lá no mundo espiritual vão buscar ambientes que eles gostavam de frequentar, aonde há o sexo desregrado, aonde se estimula os vícios, vinculam-se aos encarnados pelo processo obsessivo, procuram pessoas que têm hábitos idênticos ao deles, porque eles se aproximam e nesse perispírito a perispírito, eles registram a emanação do álcool, das drogas, né? Então eles têm assim uma leve sensação de como se estivessem fumando, bebendo. A gente usa um exemplo bem simplesinho, né? É como a pessoa que gosta de fumar, não está fumando, e ela sente a fumaça, e aquele cheiro da fumaça já gera uma parcial satisfação, né? Ai, a fumaça do cigarro, que gostoso, né? Então é como se eles exalassem esse vapor, né? Ou essa emanação grosseira que emana dessas atividades materiais, e registram algum nível de contentamento e de satisfação, né? Então diz aqui, aprisionados na carne, morrem, mas não desencarnam, como ensina Filomeno de Miranda na obra Reencontro com a Vida de Divaldo Franco. Morrer é biológico, desencarnar é desligar-se das coisas da terra. Muitos morrem e não desencarnam, presos às questões da terra, questões familiares, apego afetivo, não abandonam o lar, não abandonam os vícios, as paixões, a posse, o dinheiro, o desequilíbrio, eram descrentes, olham o corpo, então geram todos esses estados de perturbação no além-túmulo. Mas há socorro para todos. E, à medida que esses espíritos entram em condições de serem socorridos, por mérito, por se arrependerem, por orarem, eles são acolhidos e esclarecidos, né? Então não é achar que morreu e desperta do lado de lá, milagrosamente bom, com conhecimento. Se era incrédulo, vai despertar do lado de lá com uma fé forte. Se não era moralizado, vai despertar moralizado. Não, a morte não faz santos. São as nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa mudança, que vai forjando em nós esta mudança, vencendo o homem velho, construindo o homem novo, né? Então, muito interessante essa proposta, né? Mas muitos espíritos que aceitam o nada ficam dormindo do lado de lá, como diz André Luiz, na obra Nosso Lar, acreditavam no nada, ou acreditavam no sono eterno e depois no despertamento para o juízo final. Então, condicionaram-se a pensar dessa forma,
e do lado de lá, às vezes despertam com esses condicionamentos que demandarão muito tempo, e muito tato e muita sensibilidade dos benfeitores, porque os benfeitores não veem uma luz que cega apresentar um conhecimento que o espírito não está em condições de assimilar. Os benfeitores respeitam e com pedagogia e tempo vão cuidando, acolhendo e despertando esses espíritos para as suas realidades, para as verdades das leis divinas, né? Então é muito interessante também esse artigo. E Kardec encerra com notícia bibliográfica, fazendo menção a alguns livros, brochuras, né, que guardam afinidades com as ideias espíritas, né? Então ele sempre, Kardec sempre analisa algumas obras e indica aos leitores da revista. Aqui ele vai citar algumas brochuras, 2 brochuras, né? Vai falar de um jornal com artigos de espiritismo, né? Vai falar inclusive de que Bordeaux logo mais teria uma própria revista especial onde ia tratar de espiritismo e tal. Então Kardec aproveita a revista para trazer todas essas notícias também atinentes ao movimento espírita daquela época, né? Então vejamos quanta coisa, né? Quanta beleza, quanta luz, quanto esclarecimento nós vamos encontrando nessa abençoada obra, tarefa de Kardec, que é a Revista Espírita, e sempre contando com vocês na sequência dos nossos estudos. Muito obrigado.